certas pessoas que estão antes dele. Mas tudo o importante, o mais importante, Nordau é um aluno de Lombroso. E não me quero estender muito nisto, mas há um determinismo nestas teorias. Lombroso acha que há um determinismo hereditário das pessoas e Nordau acha que há uma espécie de determinismo a posteriori dos textos literários das pessoas. Isto é, eu identifico uma série de características de um texto literário e passo a genealogia direta a um autor. Digo, isto é escrito por um maluco, isto é um maluco. E isto é a dinâmica que Nordau muitas vezes tenta defender, a qual a pessoa reage de uma maneira, reconhecendo a visão de uma descrição geral do século XIX, do fim do século XIX, mas o elemento importante que vem a trair esta transparência tem a ver com a consciência. Não é o mesmo. Mas isto é de facto um elemento complexo, porque a pessoa brinca com esta ideia. E por isso vemos em 35 a dizer que ele escreve de certa forma por ser um histérico neurastênico. Mas a projeção da razão pela qual a coisa é feita e o texto deve ser mais complexa. Rapidamente, e não quero... Isto de facto é a matéria sobre a qual estou a escrever de uma maneira mais extensa e por isso é difícil comprimir agora. Mas a pessoa escreve entre 1907 e 1911 um texto onde está a criticar este problema e diz: eu posso escrever uns versos que são desta maneira e não ser um maluco. Isto é, eu posso escrever de uma certa maneira que seria interpretada como sendo de um maluco e não ser. Esta distância é a que tem a ver com a consciência. O que a mim interessa é que num primeiro momento, que eu tento defender, que é um primeiro momento da leitura de Wilde, esse texto Defense of Oscar Wilde, a pessoa estaria a reconhecer essa consciência, porque ele mesmo diz his consciousness bewilders his foes. Ele estava a posar conscientemente e por isso essa consciência faz uma diferença da posse. Mas mais adiante ele abandona essa capacidade do Wilde. Enquanto que, quando ele explica naquela carta ao Cortes Rodrigues, o que ele está a tentar fazer é mostrar uma diferença entre ao obedecer à paixão de querer chocar o público e o ser consciente de um certo tipo de obra que se fez. E é nesse sentido que o que Nordau diz de Wilde é importante para perceber como a pessoa se acha um artista diferente dos grandes que estavam lá atrás. É nesse sentido. Agora, a segunda pergunta que tu fazes é de facto uma pergunta muito difícil, porque tem a ver com estas cartas. Agora te duvidei se é na mesma carta, mas acho que não. Isto é, a carta que eu estou a falar é de 19 de janeiro de 1915. Uma taxa de 4. E a outra é um bocado anterior. É isso? Dia 4. Pois. Isto é de 19, acho. É do Espanha. Mas o assunto é, nesse período há várias cartas e de facto é preciso ir para trás, porque esta correspondência tem um momento muito importante desde outubro de 1914, onde a pessoa está a dizer de todo o tempo ao Cortes Rodrigues que vai explicar-lhe o seu estado da alma e está a prometer-lhe esta explicação. O problema é se realmente a pessoa aqui ainda não sabe o que vai fazer com o interseccionismo, se vai começar a chamar a Cefeira ou não um poema de um novo tipo páulico, tudo isto está de certa forma em aberto neste período. E basta um exemplo tão simples como da consideração de chuva oblíqua poder pertencer, chuva oblíqua que depois se tornaria uma ideia de poema interseccionista, pertencer a Alberto Caeiro e em certo momento a Álvaro de Campos. Esta tensão é muito importante de um período onde a pessoa está a avaliar várias possibilidades e que só retrospectivamente é que adquire completo significado. Quando é que a chuva oblíqua é realmente de Fernando Pessoa? Para mim, o momento mais importante nesse sentido é que o Campos diga nas notas para a recordação: não há nada, qualquer pessoa que leia a chuva oblíqua reconhecerá essa coisa realmente importante de Fernando Pessoa. Ali já ficou fixo, mas isto é tudo uma narrativa muito extensa.
E o que para mim importa marcar é esse período entre 1913 e 1915, e obviamente com o que sim ficou fixado em Orfeu, mas disso não falei hoje, intencionalmente, com toda esta preparação dos heterônimos que ainda nem sequer se chamavam heterônimos, como o Pedro chamou muito bem a atenção. Ele diz: mantém o meu propósito de publicar pseudonimicamente. Quer dizer, nesse momento há uma análise, há uma consideração de possibilidades, há uma luta entre um monte, mas é um monte imediato, é o interseccionismo, é o paulismo, é tudo uma coisa que se está a preparar a abandonar nesse instante. E acho que sim, é difícil marcar as fronteiras dos diferentes conceitos, mas eu não acho, não sei que tão importante seja, por exemplo, no caso da Cefeira, defender como um caso isolado onde está a centralidade do problema, se na Cefeira ou numa maneira de ver os heterônimos. Esse é o ponto, mas eu... O ponto que eu estava a fazer é que parece que se a Cefeira introduziu ou permitiu à pessoa perceber ou descobrir o novo género do populismo, e se em 1915 ele diz que o populismo e o interseccionismo são palhaçadas, então a Cefeira permitiu descobrir qualquer coisa que não sabia antes. E é neste sentido que isto se pode ligar. Pois, e nesse sentido é completamente coerente com a ideia de ter visto algo de positivo em Wilde, depois ter associado isso de positivo ao Wilde a ele, ter feito uma apropriação disso de positivo em Wilde, mas depois ter encontrado o acréscimo que o fará rejeitá-lo. E nesse sentido seriam narrativas homólogas, mas não sei que tão simples seria a passagem disso. Pensarei nisso. Eu quero agradecer as duas comunicações. Eu tinha duas questões para o Diego Jiménez. Acho que tu levantaste uma série de questões vastíssimas e muitíssimo interessantes. Uma pequena questão em relação ao que disseste sobre a edição da Sobral Cunha. Tu dizias que era semicronológica. Sim. Eu fiquei a pensar que o semicronológico não é bem assim, porque ela segue um critério cronológico, que diz é que faz conjecturalmente a ordenação dos fragmentos sobre os quais não há certeza sobre a cronologia, mas isso também se poderia aplicar à edição do Pizarro. Quer dizer, há sempre um grau de conjectura nessa ordem. Isso era só um à parte. Só para interromper, no segmento eu também diria que o meu é não cronológico. Acho que há uma grelha mas nos fragmentos do último período do mandato, que são mais ou menos 100, e que mantém a ordem cronológica, mas digo lá que não é, por isso até ponho as datas nas notas, para não induzir o leitor a imaginar que é uma edição cronológica, não é nada. Depois eu tinha uma questão que me interessa mais, que foi curioso tu dizeres a certa altura os trechos publicados interessam-me particularmente porque dão mais informação. Isso é uma questão que me ocupa e eu fico a pensar se isso é verdade, ou como é que justificarias. Disseste a certa altura, só em uma passagem rápida, que os trechos publicados do livro te davam mais informação, ou davam mais informação. Os trechos publicados do livro davam mais informação. Mais informação que aqueles que ficaram nos pódios. Aqueles que foram publicados em vídeo. Eu acho que podem indicar, podem sinalar algunas das coisas, porque são os textos que sí que a pessoa aprobou para a publicação. E então podem dar pistas sobre qual seria a intenção a posible intención do autor a l'hora de publicar os textos. Por exemplo, en Descubrimento, Numero podemos llegar a pensar de que a súa intención era numerar todos os fragmentos.
Pois é, a minha questão ia mais nesse sentido, é realmente se tu vias uma diferença entre aquilo que foi publicado e não foi, no sentido de haver uma intenção mais formada, ou porque a certa altura, se analisarmos o tipo de informação que dá um datilo escrito, digamos, já para não falar no manuscrito ou num trecho mais fragmentário, mas que dá um datilo escrito que tenha, enfim, um tipo de indicação da autoria, eventualmente uma numeração, etc. E o tipo de indicações que dá o publicado, se vias aí uma diferença de grau ou não, no fundo era essa a pergunta. Entre o publicado por uma edição, estás a dizer? Não, publicado pela pessoa. Por pessoa. Bueno, son variables textuales que lo que hacen es indicar todo el proceso de escrita. De alguna manera, acho que son importantes para comprender el proceso en el que se va gerando toda a escrita de Fernando Pessoa. No estou a decir que sejam os máis importantes para analizar a intenção da Pessoa, como falaste tamén nos diferentes proxectos do libro que estás a investigar, tamén son básicos para comprender. Mas acho que son tamén importantes que reciban unha especial atenção, porque son os textos que de alguna maneira e en referencia a si há uma diferença entre o testemunho, entre os diferentes datos escritos e no escrito, acho que todo forma parte de compreender o processo da escrita. Não sei se vai parecer. Sim, a questão é complexa porque depois há em vários casos versões que estão no espólio que são posteriores à publicação. Existe uma versão que foi publicada e que foi posteriormente modificada e existe um testemunho que é posterior, e aí a questão torna-se mais complexa. Esta é uma das coisas que se tenta fazer com o projeto da digitalização, es dar conta de todas estas diferenças. Não estou a dizer que todos os fragmentos publicados en vida sejam os, porque tamén pode ser que o pessoa apresentou un texto a la revista e que a revista, por cuestións editorial, tiña eliminado unha parte do texto, palabras ou un número de palabras. Non estou a decir que seja a intención de pessoa esteja nos fragmentos, mas sí que pode ayudar a que tenga unha importancia relevante. Non sei se... Bom, creio que isto significa que temos 10 minutos para o intervalo. Certo? São 4 menos 10, eu sou o Diego, eu Jorge, mais uma vez. Tentar começar às 4 horas o nosso